Se você chegou até aqui, é porque existe algo dentro de você que ainda não desistiu. Mesmo depois de tantas quedas, tantas dúvidas, tantas vezes em que você pensou em parar, algo continua te chamando para mudar de vida. E talvez você não esteja aqui por acaso. Talvez você esteja aqui porque chegou o momento de entender uma verdade que pode transformar tudo. A forma como você pensa hoje está construindo o seu amanhã. Mas antes de começar, já faz isso comigo. Se inscreva no canal, porque aqui você não vai encontrar apenas palavras bonitas. Você vai encontrar reflexões que podem mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Deixa o like para fortalecer essa mensagem e ajudar ela a chegar em mais pessoas que precisam despertar. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo e o que você espera mudar na sua vida. Eu quero sentir que não estou falando sozinho. Porque esse vídeo não é só um conteúdo, é um convite. Um convite para você olhar para dentro, encarar suas escolhas e talvez pela primeira vez começar a se levar a sério. Então respira fundo, porque o que você vai ouvir a seguir pode não ser confortável, mas pode ser exatamente o que você precisava para despertar. Eu costumava observar as pessoas em silêncio. Algumas caminhavam com os ombros pesados, como se a vida fosse uma dívida impossível de pagar. Outras, mesmo sem riqueza aparente, carregavam uma presença firme, como se algo dentro delas já tivesse vencido antes mesmo do mundo concordar. E então, eu compreendi algo que mudou toda a minha visão da existência. Existe um hábito invisível que governa todas as vidas: o pensamento dominante. Você já parou para observar o que acontece dentro de você quando ninguém está olhando? Quando não há aplausos, nem julgamentos, nem máscaras sociais? É nesse silêncio que o seu destino está sendo escrito. Você está construindo riqueza na sua mente ou pobreza no seu espírito? Napoleon Hill ensinava que o pensamento não é algo passivo. Ele é uma força viva, ativa, que molda decisões, comportamentos e caminhos. E o que você alimenta em silêncio, inevitavelmente se manifesta em público. Se você alimenta dúvida, você constrói paralisia. Se você alimenta fé, você constrói movimento. Se você alimenta medo, você constrói limites. Se você alimenta visão, você constrói possibilidades. Nada começa no mundo exterior. Tudo começa no invisível. E é por isso que dois homens podem nascer no mesmo lugar, sob as mesmas condições, e ainda assim chegarem a destinos completamente opostos. Não foi sorte, não foi destino imposto, foi pensamento cultivado. O pensamento repetido se torna crença, a crença se torna ação, a ação se torna destino. E nesse instante, a pergunta deixa de ser filosófica e se torna urgente. O que você tem repetido para si mesmo todos os dias? Porque aquilo que você pensa repetidamente, você se torna inevitavelmente. E quando compreendi isso, percebi algo ainda mais inquietante. A maioria das pessoas não pensa, apenas repete. Repete medos que não são seus. Repete limitações herdadas, repete frases que ouviram na infância sem nunca questionar se aquilo era verdade. Eu não consigo, isso não é para mim, é difícil demais. E cada uma dessas frases não é apenas linguagem, é programação. Napoleon Hill chamaria isso de sugestão auto-infligida, o hábito de se destruir mentalmente sem perceber. E então surge a pergunta que poucos têm coragem de fazer. E se a sua vida atual for apenas o reflexo exato do que você pensa quando está sozinho? Olhe ao redor por um instante. O que você chama de realidade pode ser apenas a projeção contínua da sua mente. Porque a mente não distingue imaginação de realidade emocional. Ela simplesmente obedece. Se você insiste em pensar em escassez, ela cria caminhos de escassez. Se você insiste em pensar em fracasso, ela encontra provas de fracasso.
Se você insiste em pensar em vitória, ela começa a procurar possibilidades de vitória. E é aqui que a transformação começa, não no mundo, mas dentro do silêncio da mente. Eu vi homens mudarem completamente suas vidas, apenas mudando uma única coisa: o diálogo interno. Não foi dinheiro que mudou primeiro, não foi oportunidade, foi pensamento. E isso assusta, porque tira da vida qualquer desculpa confortável. Se tudo começa na mente, então tudo também pode ser reconstruído na mente. E nesse ponto, você já não pode mais fingir ignorância. Você sabe agora que cada pensamento é uma semente, e cada semente carrega um destino. Você está plantando riqueza ou colhendo limitações. E eu te digo como alguém que observou isso profundamente. A mente que não é disciplinada se torna uma prisão invisível, mas a mente treinada se torna uma máquina de criação. A diferença entre um e outro não é talento, não é sorte, não é origem, é vigilância mental. É a capacidade de perceber o pensamento antes que ele se torne crença. Eu comecei a perceber um padrão que não era discutido em livros comuns, nem ensinado nas escolas da vida. Uma diferença invisível separava aqueles que prosperavam daqueles que permaneciam presos ao mesmo ponto por anos. E essa diferença não estava no dinheiro, nem na educação formal, nem nas oportunidades externas. Estava na forma como cada mente reagia diante da realidade. Os pobres reagem, os ricos decidem, e entre reagir e decidir existe um abismo silencioso, um espaço onde a maioria das vidas se perde. Quando a dificuldade aparece, alguns se encolhem, outros se expandem. Quando o medo surge, alguns recuam, outros analisam e avançam. Quando a perda acontece, alguns desistem, outros recomeçam mais fortes. E eu me perguntei, e se a vida não estivesse te punindo, mas apenas revelando quem você realmente é sob pressão? Napoleon Hill falava sobre isso de forma indireta, mas profunda. O verdadeiro caráter de um homem não aparece na vitória, mas na reação diante da derrota. Porque é fácil manter fé quando tudo está indo bem. Difícil é manter visão quando tudo parece desmoronar. E é exatamente aí que os destinos se separam. Eu vi pessoas inteligentes fracassarem repetidamente, não por falta de capacidade, mas por excesso de reação emocional. Cada problema virava um fim. Cada erro virava uma identidade. Cada queda virava uma sentença. Enquanto isso, outros com menos recursos, menos apoio e menos conhecimento aparente avançavam. Por quê? Porque haviam aprendido um hábito raro: não negociar com o medo. O medo sempre fala primeiro. Ele sempre tenta parecer lógico. Ele sempre tenta se disfarçar de prudência. Mas por trás dele existe uma única intenção: parar você. E quando você para repetidamente, sua vida não estagna. Ela começa a regredir. Você está vivendo baseado em decisão ou em reação? Eu comecei a entender que riqueza não é apenas o acúmulo de dinheiro. Riqueza é controle interno. É a capacidade de permanecer firme enquanto o mundo tenta te empurrar para trás. E pobreza, por outro lado, muitas vezes não é ausência de dinheiro, é ausência de direção mental. É viver reagindo ao mundo em vez de criar respostas para ele. E então surge a pergunta que muda tudo. Se você continuar reagindo da mesma forma por mais 5 anos, sua vida muda ou se repete? Napoleon Hill ensinava que cada homem tem dentro de si a escolha constante entre duas forças: definição ou distração. Definição constrói destino, distração destrói potencial. E a maioria nem percebe quando está trocando seu futuro por pequenas reações diárias. Eu descobri algo que separa completamente aqueles que sonham daqueles que realizam. Não é inteligência, não é talento, não é até mesmo a sorte, como muitos acreditam.
é um hábito silencioso, quase imperceptível, mas absolutamente decisivo, a ação imediata. E aqui está uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas não falha por falta de oportunidades. Elas falham por excesso de hesitação. Eu vi ideias brilhantes morrerem no exato instante em que nasceram na mente de alguém. Não porque eram fracas, mas porque nunca foram colocadas em movimento. E então eu me perguntava, quantas versões da sua vida já morreram dentro de você? Porque você esperou demais para agir. Napoleon Hill chamaria isso de uma das maiores fraquezas humanas, o hábito de adiar o próprio destino. Porque a mente humana é perigosa quando não é disciplinada. Ela cria justificativas para tudo. Não é o momento certo. Eu preciso me preparar mais. Talvez depois. Mas a verdade é simples e brutal. O momento perfeito nunca chega para quem não age. Eu conheci pessoas que passaram anos estudando, planejando, organizando e continuaram no mesmo lugar. E também conheci outras que começaram com medo, com dúvidas, com pouca clareza, mas começaram. E entre essas duas, apenas uma mudou de vida. E se o seu futuro estiver esperando apenas uma decisão que você insiste em adiar? A ação imediata não significa agir sem pensar. Significa não permitir que o medo tome o lugar da decisão, porque o medo sempre pede tempo, mas o crescimento exige movimento. E cada vez que você adia uma ação necessária, você não está apenas perdendo tempo, você está treinando sua mente para procrastinar. E isso se torna um ciclo, um hábito invisível, uma prisão sem grades. Napoleon Hill dizia que o sucesso pertence àqueles que decidem rapidamente e mudam de direção apenas quando necessário. Não há aqueles que ficam paralisados esperando certeza absoluta. Porque certeza absoluta não existe antes da ação. Ela nasce depois. Eu percebi algo ainda mais profundo. A vida responde ao movimento. Quando você se move, oportunidades aparecem. Quando você espera, elas passam por você. E não porque o mundo é injusto, mas porque o mundo responde à energia da decisão. Você está esperando sentir confiança ou está disposto a construí-la em movimento? E aqui está o ponto mais crítico de todos. A diferença entre quem vence e quem fica para trás não está no que eles sabem. Está no tempo entre o pensamento e a ação. Quanto menor esse tempo, maior o poder de transformação. Quanto maior esse tempo, maior o domínio do medo. Eu vi pessoas mudarem suas vidas simplesmente por decidirem agir no mesmo dia em que tiveram uma ideia, sem perfeição, sem garantias, sem esperar aprovação. E isso criou algo quase mágico, progresso. Porque o progresso não nasce da perfeição, ele nasce da consistência em movimento. Existe um espelho invisível que acompanha cada ser humano todos os dias. Não é o espelho da parede. É o espelho da mente, e nele você não vê apenas o seu rosto. Você vê a imagem que construiu sobre si mesmo ao longo da vida. Eu percebi algo profundamente perturbador ao estudar o comportamento humano. As pessoas não agem de acordo com o que querem. Elas agem de acordo com o que acreditam que são. E isso muda tudo, porque você pode desejar riqueza, sucesso, liberdade. Mas se sua autoimagem interna não sustenta isso, você sempre se sabotará antes de chegar lá. E então surge a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Quem você acredita que é quando ninguém está te aplaudindo? Napoleon Hill ensinava que o homem se torna aquilo que ele pensa ser dentro de si mesmo. Não é o mundo que define sua identidade, é você. Mas a maioria das pessoas nunca questiona essa identidade. Elas apenas aceitam. Eu sou assim mesmo. Eu nunca fui bom nisso. Isso não é para mim. E cada uma dessas frases não é uma opinião. É uma programação. Eu vi homens talentosos viverem abaixo do seu potencial por uma única razão. Eles tinham uma autoimagem pequena.
e vi homens comuns alcançarem grandes coisas porque carregavam dentro de si uma visão maior do que sua realidade atual. E se o único limite da sua vida for a imagem que você repete sobre si mesmo todos os dias, a autoimagem funciona como um teto invisível. Você pode crescer, mas apenas até o limite do que acredita merecer. E qualquer tentativa de ultrapassar esse limite gera desconforto interno. Esse desconforto se manifesta como medo, autossabotagem, distração, procrastinação. Mas, na verdade, não é falta de capacidade, é conflito de identidade. Eu comecei a entender algo revolucionário. Para mudar a vida de um homem, você não precisa apenas mudar suas ações. Você precisa mudar a forma como ele se enxerga. Porque quando a identidade muda, o comportamento muda automaticamente. Você está tentando mudar sua vida sem mudar quem você acredita ser? Olhar no espelho se tornou para mim mais do que um ato físico. Virou um exercício de consciência. Porque cada vez que você se olha, você está reforçando uma história interna. E essa história pode ser limitante ou libertadora. Napoleon Hill dizia, em essência, que a mente é como um jardim. Aquilo que você cultiva, cresce. E a autoimagem é a raiz desse jardim. Se a raiz é fraca, tudo acima dela também será frágil. Mas se a raiz é forte, nenhuma tempestade externa pode destruir o crescimento. E então eu percebi, o mundo não está te respondendo apenas ao que você faz. Ele está respondendo ao que você acredita ser. O hábito da persistência inquebrável. Eu aprendi, depois de observar inúmeras vidas, que existe uma força silenciosa que decide quem vence e quem desaparece no meio do caminho. Não é talento, não é inteligência, não é até mesmo o ponto de partida. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais raro. Persistência inquebrável. E aqui está uma verdade que poucos querem encarar. A maioria das pessoas não falha no começo. Elas falham no meio. Elas começam com energia, com emoção, com esperança, mas desistem quando a realidade deixa de ser confortável. E então eu me perguntei, quantos sonhos não morreram? Não por falta de capacidade, mas por falta de continuidade. Napoleon Hill dizia que a persistência é o elemento que transforma desejo em realidade. Porque desejo sozinho não cria nada. Intenção sozinha não cria nada. Pensamento sozinho não cria nada. Mas persistência aplicada ao desejo, isso cria destino. Eu vi pessoas inteligentes desistirem no primeiro obstáculo. E vi pessoas comuns atravessarem anos de dificuldades e ainda assim alcançarem lugares que pareciam impossíveis. E a diferença entre elas não estava no problema, estava na reação ao problema. E se a sua maior fraqueza não for o fracasso, mas a interrupção do seu esforço? A persistência não é emocional. Ela não depende de motivação. Ela não depende de inspiração. Ela não depende de sentir vontade. Persistência é decisão repetida. É escolher continuar mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. E isso é o que separa os que sonham dos que realizam. Porque o mundo não recompensa intenção. O mundo recompensa continuidade. Eu comecei a observar algo ainda mais profundo. O sucesso não é uma linha reta. Ele é uma sequência de quedas, ajustes e retomadas. Mas a maioria interpreta a queda como sinal de fim, quando na verdade é apenas parte do caminho. Você desistiu, ou apenas interrompeu antes da sua virada. Napoleon Hill ensinava que toda pessoa que alcança sucesso inevitável passou por derrotas temporárias. A diferença é que ela não aceitou essas derrotas como finais. Ela tratou como feedback, como ajuste, como preparação. E aqui está a verdade mais desconfortável de todas. O momento em que você pensa em desistir, geralmente é o momento em que você está mais perto de vencer. Mas o medo distorce a percepção.
Ele faz o fim parecer próximo, quando na realidade o avanço está logo depois da dor. Eu vi isso repetidamente. Alguém começa, enfrenta dificuldades, sente desconforto e interpreta isso como sinal de que não é para ele, mas a verdade é outra. Todo crescimento verdadeiro gera desconforto antes de gerar resultado. E então surge a pergunta inevitável. Você está interpretando dificuldade como sinal de fracasso ou como sinal de crescimento? A persistência inquebrável nasce quando você muda essa interpretação. Quando você entende que dor temporária não significa destino negativo, significa apenas transição. Eu comecei a ver a persistência como uma espécie de prova interna, uma prova de identidade. Porque não é o mundo que testa você primeiro. É você que testa a si mesmo constantemente. Eu consigo continuar mesmo sem resultados imediatos? Eu consigo insistir quando ninguém acredita? Eu consigo avançar sem garantias? E cada resposta define o seu nível de destino. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas desiste no exato momento em que o sucesso está prestes a se revelar, porque o progresso não grita, ele sussurra. E quem não está atento, abandona antes de ouvir o resultado. Eu vi isso de forma clara. A diferença entre vitória e fracasso, muitas vezes, é apenas alguns passos a mais. Mas esses passos exigem algo raro. Continuar quando não há sinais externos de recompensa. E isso separa completamente dois tipos de mente. A mente que precisa ver para acreditar e a mente que acredita até ver. Qual dessas mentes está guiando sua vida hoje? Persistência não é resistência cega, é fidelidade ao propósito. É lembrar, no meio do caos, por que você começou. É olhar para a dor e dizer internamente, isso faz parte da construção. E quando você entende isso profundamente, algo muda dentro de você. Você para de romantizar facilidade e começa a respeitar o processo. Porque nada valioso na vida é construído sem resistência, nem músculos, nem mente, nem destino. E então, eu cheguei a uma conclusão inevitável. A persistência não é apenas um hábito, é uma identidade. Eu passei a entender que existe um ponto na vida de todo ser humano em que tudo muda. Não por acaso, não por sorte, mas por clareza. E essa clareza tem um nome: propósito definido. Antes disso, a vida de um homem é como um barco sem direção em meio ao oceano. Ele se move, sim, mas qualquer vento decide seu destino. Qualquer opinião influencia seu caminho. Qualquer dificuldade o desvia. E eu vi isso acontecer repetidamente. Pessoas inteligentes, capazes, cheias de potencial, vivendo vidas pequenas simplesmente porque não tinham uma direção clara. E então eu me perguntei, como alguém pode alcançar grandeza se não sabe exatamente para onde está indo? Napoleon Hill sempre enfatizou, de forma direta ou indireta, que o primeiro passo para o sucesso não é o dinheiro, nem a oportunidade, nem os contatos. É a definição clara do que se quer, porque sem isso, qualquer esforço se torna disperso. Qualquer ação se torna aleatória. Qualquer decisão se torna instável. Eu observei dois tipos de pessoas ao longo dessa jornada. O primeiro tipo acorda todos os dias sem uma missão clara. Elas trabalham, se cansam, resolvem problemas, mas no fundo estão apenas sobrevivendo ao dia. O segundo tipo acorda com uma direção interna tão forte que até as dificuldades passam a ter significado. E a diferença entre esses dois não está na quantidade de trabalho, está na qualidade da intenção. Você está ocupado ou está direcionado? Eu percebi algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas não sofre por falta de esforço, mas por esforço sem direção. É como correr em círculos achando que está avançando, e quanto mais corre, mais cansado fica. Mas o destino continua o mesmo. O propósito definido muda completamente essa dinâmica,
Porque quando você sabe exatamente o que quer, suas decisões deixam de ser emocionais e passam a ser estratégicas. Você começa a dizer não com mais facilidade. Você começa a proteger seu tempo. Você começa a eliminar distrações naturalmente. E isso não acontece de forma mágica. Acontece porque a mente finalmente tem um alvo. Eu comecei a entender que o propósito funciona como um filtro invisível. Ele separa oportunidades reais de distrações disfarçadas. Ele separa pessoas que agregam valor daquelas que apenas consomem energia. Ele separa movimento de progresso. Napoleon Hill dizia que um dos maiores segredos das pessoas bem-sucedidas é a clareza de objetivo. E quando eu aprofundei essa ideia, percebi algo simples, mas extremamente poderoso. Quem não sabe o que quer, aceita qualquer coisa. E isso explica por que tantas vidas são facilmente desviadas. Não é falta de força, é falta de direção interna. E se todos os seus esforços até hoje foram desperdiçados, não por falta de capacidade, mas por falta de foco real? O propósito definido não é apenas uma ideia bonita, ele é uma força psicológica. Ele muda a forma como você pensa, reage e decide. Ele reorganiza prioridades internas sem que você precise se esforçar para isso. Eu vi isso claramente na prática. Quando alguém realmente define um propósito forte, a vida começa a responder de forma diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque a pessoa mudou a forma de enxergar o mundo. E então surge uma pergunta inevitável. O seu propósito te controla? Ou você ainda está tentando encontrar um propósito? A maioria das pessoas vive em busca de algo que nunca definiu claramente. Elas querem sucesso, mas não definiram o que sucesso significa para elas. Elas querem liberdade, mas não definiram o que liberdade representa na prática. Elas querem riqueza, mas não definiram o que estão dispostas a fazer para alcançá-la. E sem definição, não existe caminho. Existe apenas movimento aleatório. Eu comecei a perceber algo ainda mais profundo. O propósito não nasce fora de você. Ele é revelado dentro de você quando você para de viver no automático. E quando ele aparece, ele não pede permissão, ele exige ação. Porque propósito verdadeiro não é confortável. Ele incomoda, ele confronta, ele expõe, ele obriga você a crescer. E é por isso que tantas pessoas fogem dele sem perceber. Elas dizem que querem mudança, mas evitam tudo que exige transformação real. Você está disposto a viver o desconforto de crescer ou prefere o conforto de continuar igual? Napoleon Hill ensinava que uma mente sem propósito é facilmente dominada por influências externas. E isso é visível na vida moderna. Opiniões demais, distrações demais, comparações demais. Tudo isso substitui a clareza interna. Mas quando o propósito é forte, nada disso importa mais, porque a mente para de procurar validação externa e começa a operar com direção interna, e isso muda tudo. Eu vi pessoas mudarem completamente suas trajetórias apenas ao escreverem, com clareza absoluta, o que queriam da vida. Não foi dinheiro, não foi sorte, foi definição. E então eu compreendi. O propósito não apenas direciona a vida, ele reorganiza a mente. Eu comecei a perceber uma verdade que separa silenciosamente aqueles que vivem pequenas vidas daqueles que constroem algo que ultrapassa o próprio tempo. Não é apenas o que a pessoa faz, é o tamanho do que ela permite pensar. Existe um tipo de limitação que não vem do mundo externo. Ela nasce dentro da mente de forma quase imperceptível, até se tornar um padrão de vida. E esse padrão tem um nome simples: pensamento pequeno. Eu vi pessoas talentosas se tornarem comuns, não por falta de capacidade, mas porque aprenderam a pensar dentro de limites seguros. Elas não se permitem imaginar expansão, não se permitem imaginar abundância,
não se permitem imaginar impacto e, aos poucos, sem perceber, começam a viver exatamente aquilo que imaginam com mais frequência: a limitação. E se o tamanho da sua vida atual for apenas o reflexo do tamanho do que você acredita ser possível para você? Napoleon Hill ensinava que a mente humana é uma força criadora, mas ela precisa de direção e escala. Porque a mente não apenas responde ao que você deseja, ela responde ao que você aceita como possível. E isso muda completamente o jogo. Eu comecei a observar 2 tipos de mentalidade. O primeiro tipo pensa em sobrevivência. Tudo gira em torno do próximo mês, do próximo problema, da próxima dificuldade. O segundo tipo pensa em expansão, não apenas em resolver problemas, mas em criar soluções que mudam o ambiente ao redor. E entre esses 2 mundos existe uma distância invisível, mas profunda. O pensamento pequeno mantém a pessoa ocupada. O pensamento grande cria impacto. E aqui está uma das verdades mais duras de todas. A maioria das pessoas não falha por falta de oportunidades, mas por não se permitirem pensar além das circunstâncias atuais. Eu vi isso repetidamente. Alguém nasce em um ambiente limitado, cresce ouvindo limitações e passa a acreditar que o limite externo é também o limite interno. E isso se torna uma prisão silenciosa. Você está vivendo o que realmente deseja ou o que foi condicionado a aceitar? Pensar em grande escala não significa ignorar a realidade. Significa expandir a visão além dela. É olhar para o presente sem permitir que ele defina o futuro. É enxergar possibilidades onde outros só veem barreiras, e isso exige coragem mental. Porque pensar grande expõe você ao julgamento, expõe você à dúvida dos outros, expõe você à sua própria insegurança. Mas eu percebi algo fundamental. O desconforto de pensar grande é temporário. O arrependimento de pensar pequeno pode durar uma vida inteira. Napoleon Hill dizia que a mente é como um campo fértil. Ela sempre produz aquilo que você planta, mas o tamanho da colheita depende do tamanho da semente. E pensamento pequeno é uma semente pequena, não porque não funciona, mas porque limita o resultado desde o início. Eu comecei a entender que pensar grande não é um luxo, é uma responsabilidade. Porque aquilo que você imagina com intensidade começa a moldar suas decisões diárias. E então surge uma pergunta inevitável. Você está pensando de acordo com sua realidade ou de acordo com o seu potencial? Pensar em grande escala muda a forma como você reage ao mundo. Problemas deixam de ser obstáculos e passam a ser etapas. Desafios deixam de ser ameaças e passam a ser testes. Fracassos deixam de ser finais e passam a ser ajustes. E isso transforma completamente a forma de viver. Eu vi pessoas mudarem suas trajetórias não porque ficaram mais inteligentes, mas porque decidiram ampliar o tamanho da própria visão. E quando isso acontece, algo estranho ocorre. A vida começa a acompanhar a expansão mental. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque a percepção interna mudou primeiro. E se o seu próximo nível de vida já estivesse disponível, mas bloqueado apenas pelo tamanho da sua visão atual? Napoleon Hill reforçava, em essência, que todo grande resultado começa com uma ideia expandida e sustentada por crença. Sem isso, o esforço se perde no meio do caminho. E aqui está o ponto mais importante deste capítulo. Pensar pequeno não protege você. Ele apenas limita o que você pode se tornar. Pensar grande não garante sucesso, mas pensar pequeno garante estagnação. E entre risco e estagnação, apenas um deles leva ao crescimento. Eu comecei a notar algo que quase ninguém percebe no caminho do sucesso. Os resultados mais fortes não nascem do barulho, mas do silêncio. Existe uma fase da construção de qualquer vida próspera em que o silêncio não é escolha,
é estratégia. E nesse silêncio, coisas importantes acontecem. A mente se organiza, as ideias se fortalecem, as decisões amadurecem e a identidade começa a se estabilizar. Mas a maioria das pessoas não suporta esse silêncio. Elas precisam contar tudo o que vão fazer, precisam da aprovação antes da execução, precisam da validação antes do resultado. E sem perceber, trocam energia de construção por energia de exposição. Você está construindo sua vida ou apenas compartilhando o que ainda não existe? Napoleon Hill, ao estudar homens e mulheres de sucesso, percebeu algo consistente. Os maiores realizadores não dependiam da aprovação externa para continuar. Eles tinham uma espécie de confiança silenciosa, uma convicção interna que não precisava de aplausos para existir. Eu vi isso claramente na prática. Enquanto alguns falam sobre planos, outros executam em silêncio. Enquanto alguns buscam reconhecimento imediato, outros buscam consistência invisível. Enquanto alguns gastam energia explicando, outros gastam energia criando. E a diferença entre eles não aparece no começo, mas aparece no resultado. O silêncio cria espaço mental. E esse espaço é essencial para que ideias amadureçam sem interferência externa. Porque quando você fala demais sobre seus planos, você começa a viver parcialmente o resultado através da imaginação social. E isso reduz a fome de execução. E se o excesso de exposição estiver roubando sua energia de construção? Eu percebi algo ainda mais profundo. O silêncio não é ausência de ação, é ação concentrada. É quando você deixa de dispersar energia em opiniões externas e começa a direcionar tudo para o progresso interno. E isso muda completamente o ritmo de crescimento. Napoleon Hill ensinava que a mente funciona melhor quando não está contaminada por excesso de influência externa. Porque toda opinião externa, mesmo quando positiva, carrega distração. E distração é inimiga da profundidade. Eu comecei a observar que as pessoas mais bem-sucedidas têm um padrão em comum. Elas falam menos do que fazem. E fazem mais do que dizem. Isso não é sobre esconder conquistas por insegurança. É sobre proteger o processo, porque o processo é frágil no início. Ele precisa de foco, não de audiência. Você está alimentando o seu progresso ou alimentando a necessidade de ser visto? O silêncio também revela outra coisa: clareza. Quando você para de falar tanto, começa a ouvir mais a própria mente. E nesse espaço interno, decisões importantes emergem com mais nitidez. Eu vi pessoas mudarem completamente de direção simplesmente por ficarem em silêncio tempo suficiente para escutar a própria verdade. Não a opinião dos outros, não o barulho do mundo, mas a voz interna que sempre esteve ali. E essa voz não grita, ela sussurra. Napoleon Hill dizia, em essência, que a mente precisa de quietude para produzir ideias poderosas, e isso é algo que a maioria ignora completamente. Vivem em constante ruído, constante comparação, constante distração, e depois se perguntam por que não conseguem clareza. Mas clareza não nasce no caos, clareza nasce no silêncio. E então eu compreendi algo definitivo. O silêncio não te afasta do mundo. Ele te aproxima do seu verdadeiro potencial, porque no silêncio você deixa de reagir e começa a construir. E se os seus maiores resultados estiverem esperando você parar de falar e começar a criar em silêncio? E aqui está uma das verdades mais importantes deste capítulo. Quem domina o silêncio, domina o foco. Quem domina o foco, domina o resultado. Não há riqueza sustentável sem concentração profunda. E não há concentração profunda sem silêncio interno. Eu protejo minha energia. Eu construo em silêncio. Meus resultados falam por mim.
Eu precisei observar muitos caminhos diferentes antes de entender uma verdade que não aparece nos discursos motivacionais comuns. A maioria das pessoas não falha por falta de sonhos. Elas falham por falta de disciplina. E isso muda completamente a forma como você enxerga o sucesso. Porque sonhar é fácil, imaginar é fácil, sentir inspiração é fácil. O difícil é sustentar um comportamento quando a emoção passa. Eu vi isso repetidamente. Pessoas cheias de energia no início de um projeto. Cheias de planos, ideias, entusiasmo, mas depois de alguns dias ou semanas, tudo começa a desmoronar. Não porque o sonho era falso, mas porque a disciplina não estava presente. E se o seu maior problema não for falta de talento, mas falta de consistência quando ninguém está te observando, Napoleon Hill ensinava de forma direta que o sucesso não é um evento isolado, é a soma de hábitos repetidos com precisão. E isso significa algo profundo. O seu futuro não está sendo decidido nos seus momentos de inspiração, mas nos seus momentos de rotina. Eu comecei a perceber que a disciplina não é uma força externa que aparece de vez em quando. Ela é uma identidade. Ou você é disciplinado, ou você não é. Não existe versão temporária disso. E isso explica por que tantas pessoas tentam mudar de vida várias vezes, mas continuam no mesmo lugar. Porque tentam mudar o resultado sem mudar o comportamento diário. Você está tentando alcançar uma nova vida com os mesmos hábitos da vida antiga? A disciplina é o que transforma a intenção em realidade. Ela é o que conecta o pensamento à execução. Sem ela, tudo fica no campo das ideias. Eu vi pessoas comuns alcançarem resultados extraordinários simplesmente porque decidiram fazer o que precisava ser feito, mesmo sem vontade. E vi pessoas extremamente inteligentes falharem repetidamente porque dependiam do humor para agir. E isso revela uma verdade desconfortável. A motivação é instável. A disciplina é constante. Napoleon Hill dizia que os grandes realizadores não esperam sentir vontade. Eles agem porque decidiram agir. E essa decisão repetida cria um tipo de força interna que não depende do ambiente. Eu comecei a entender algo ainda mais profundo. A disciplina não apenas constrói resultados, ela constrói identidade. Cada vez que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você reforça internamente a imagem de alguém confiável consigo mesmo. E isso muda tudo, porque a verdadeira transformação não acontece quando você impressiona os outros. Ela acontece quando você começa a confiar em si mesmo. Quantas promessas você já fez para si mesmo? E quantas delas você realmente cumpriu? A disciplina começa exatamente aí, na palavra que você dá a si mesmo. Porque cada promessa quebrada enfraquece sua identidade, e cada promessa cumprida fortalece sua estrutura interna. E então eu percebi algo importante. A falta de disciplina não destrói apenas o resultado, ela destrói a confiança interna. E sem confiança interna, qualquer tentativa de crescimento se torna instável. Eu vi isso claramente. Pessoas que começaram várias vezes, mas nunca terminaram nada. Pessoas que tentaram mudar várias vezes, mas sempre voltaram ao mesmo ponto. E o problema não era falta de capacidade, era falta de continuidade disciplinada. Você está construindo uma vida ou apenas começando ciclos que nunca terminam? Napoleon Hill enfatizava que o sucesso exige aplicação consistente de esforço direcionado. E isso significa que não basta agir uma vez. É necessário sustentar o comportamento até que ele produza resultado. E isso exige algo que poucos estão dispostos a desenvolver: resistência ao desconforto da repetição. Porque repetir o que precisa ser feito, mesmo quando parece monótono, é o que separa o amador
do profissional. Eu comecei a ver disciplina como uma espécie de ponte invisível. De um lado está o sonho, do outro está a realidade. E só atravessa essa ponte quem continua caminhando mesmo quando não vê o fim. E se o seu sonho não estiver distante, apenas exigindo mais consistência do que você está disposto a dar, a disciplina também elimina a confusão mental. Porque quando você sabe exatamente o que precisa ser feito e simplesmente faz, a mente deixa de negociar consigo mesma o tempo todo. E isso gera paz interna. Não é uma paz de conforto. É uma paz de direção. E essa paz é rara. Porque a maioria vive em conflito interno constante. Sabe o que precisa fazer, mas não faz. E esse conflito consome energia, mais do que qualquer trabalho físico. Napoleon Hill dizia, em essência, que a mente disciplinada é uma mente livre. Porque ela não fica presa em dúvidas constantes. Ela simplesmente executa o que foi decidido. E isso muda completamente o nível de vida de uma pessoa. Eu cheguei a um ponto na minha jornada de observação humana em que tudo começou a se encaixar como uma única verdade central. Todos os hábitos que eu havia estudado até aqui, pensamento, reação, ação, autoimagem, persistência, propósito, disciplina, silêncio e visão, não eram peças separadas. Eram, na verdade, expressões diferentes de uma mesma coisa, a qualidade da mente. E foi aí que eu compreendi algo definitivo. O destino de um homem não muda quando ele muda de ambiente. Ele muda quando ele muda a forma como interpreta a vida. Eu vi pessoas tentarem mudar de cidade, acreditando que isso mudaria sua vida. Vi outras mudarem de emprego. Vi outras mudarem de círculo social. Mas, depois de algum tempo, elas voltavam exatamente ao mesmo padrão interno. Porque o problema nunca estava fora, estava dentro. E se você estivesse tentando mudar sua vida inteira sem mudar a única coisa que realmente controla tudo? Napoleon Hill ensinava, em essência, que o homem é resultado direto dos seus pensamentos dominantes e hábitos mentais. E isso significa algo profundo e inevitável. Se a mente não muda, a vida apenas repete o mesmo roteiro em cenários diferentes. Eu comecei a ver isso com clareza assustadora. As pessoas não vivem eventos aleatórios. Elas vivem padrões mentais repetidos, fracassos diferentes, mas com a mesma origem, tentativas diferentes, mas com o mesmo comportamento interno. E então surge a pergunta que não pode mais ser ignorada. Você está mudando sua vida, ou apenas repetindo sua mentalidade em novos contextos? A transformação verdadeira não é estética, não é financeira primeiro, não é social. Ela é mental. E quando a mente muda, tudo começa a se reorganizar ao redor dela. Decisões mudam, hábitos mudam, escolhas mudam, reações mudam. E sem perceber, o mundo externo começa a refletir uma nova realidade interna. Eu vi isso acontecer de forma quase silenciosa. Pessoas que antes se viam como limitadas começaram a se ver como capazes. E essa mudança interna começou a alterar completamente suas ações, sem necessidade de motivação externa constante, porque quando a identidade muda, a luta diminui. E se o verdadeiro problema nunca foi o mundo, mas a forma como você se enxerga dentro dele? Napoleon Hill dizia que a mente é o maior poder que um ser humano possui. E quando esse poder é direcionado corretamente, ele não apenas muda resultados, ele muda destinos inteiros. Eu percebi algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas tenta mudar de fora para dentro, mas a transformação real sempre acontece de dentro para fora. Primeiro você muda o pensamento, depois muda a decisão, depois muda a ação.
Depois muda o resultado, e só então o mundo externo reconhece a mudança, mas nunca o contrário. E isso explica por que tantos começam e poucos permanecem, porque querem resultado sem transformação interna. Você está tentando colher uma nova vida com a mesma mente que criou a antiga? A transformação final não é sobre se tornar outra pessoa. É sobre remover tudo aquilo que você não é. Medos acumulados, crenças herdadas, limitações aceitas, identidades falsas. E quando isso começa a cair, algo novo emerge naturalmente. Uma versão mais consciente, mais disciplinada, mais direcionada, mais forte internamente. E não porque você virou alguém diferente, mas porque você finalmente parou de ser menor do que realmente é. Napoleon Hill, em sua essência, sempre apontou para isso. O homem pode se tornar tudo aquilo que sua mente aceitar como verdade. E isso é ao mesmo tempo assustador e libertador. Assustador porque revela responsabilidade total. Libertador porque revela potencial ilimitado. E então eu compreendi o fim de toda essa jornada. O hábito que separa ricos e pobres, vencedores e derrotados, realizados e estagnados. Não é um único hábito isolado. É o conjunto de tudo aquilo que você permite existir dentro da sua mente todos os dias. E a pergunta final não é sobre dinheiro, não é sobre sucesso, não é sobre status, é sobre identidade. Quem você está se tornando enquanto vive a sua vida todos os dias? Eu sou a transformação que eu procuro. Minha mente cria, direciona e sustenta a minha nova realidade. Depois de entender tudo isso, eu percebi que o erro da maioria das pessoas não está em não saber, está em saber. E ainda assim continuar igual, porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento para a mente. E isso cria uma ilusão perigosa, a sensação de evolução sem mudança real. Eu vi pessoas consumirem ideias poderosas todos os dias. Motivação, filosofia, espiritualidade, sucesso. Mas continuarem vivendo exatamente a mesma vida. E então, eu entendi algo definitivo. O problema nunca foi falta de informação. Foi falta de decisão. E se você já soubesse tudo o que precisa saber, mas ainda assim não estivesse fazendo o necessário? Napoleon Hill deixou uma mensagem que atravessa gerações, mesmo quando não é dita diretamente. O homem não é destruído pela ignorância. Ele é destruído pela falta de ação consistente sobre aquilo que já sabe. E isso muda completamente a forma de enxergar a vida. Porque agora não existe mais desculpa escondida. Não existe mais eu não sabia. Existe apenas eu não fiz. Eu comecei a perceber que o verdadeiro ponto de virada de uma vida não acontece quando você aprende algo novo. Acontece quando você finalmente decide levar a sério o que já aprendeu. E nesse momento, tudo muda. Porque a mente para de buscar mais informações e começa a construir com aquilo que já possui. Você está acumulando conhecimento ou está transformando conhecimento em vida. E aqui está a verdade final desta jornada. A diferença entre quem vence e quem permanece preso não está no que eles sabem, está no que eles fazem repetidamente com o que sabem. E quando isso se torna claro, não existe mais confusão. Existe escolha, e toda escolha tem consequência. E agora, depois de tudo o que você ouviu hoje, talvez você esteja percebendo que o verdadeiro hábito que separa os ricos dos pobres nunca esteve fora. Ele sempre esteve dentro de você, nos seus pensamentos, nas suas decisões, na forma como você reage à vida todos os dias. E a pergunta final não é sobre o que você sabe, é sobre o que você vai fazer a partir de agora. Porque muita gente vai assistir esse vídeo, se emocionar, sentir vontade de mudar, e amanhã vai voltar exatamente para a mesma vida de antes. Mas talvez, só talvez, você não precise ser essa pessoa.
Talvez hoje seja o dia em que você decide parar de apenas sobreviver e começa a construir algo real. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, não ignore esse sinal. Se inscreva no canal, porque aqui nós não falamos só de motivação. Nós falamos de transformação de vida. Deixe o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam acordar para a própria vida. E comenta aqui embaixo. Qual foi a parte que mais mexeu com você hoje? Eu quero te ler. Eu quero saber que você não assistiu isso em vão. E lembra disso de verdade. Você não está atrasado. Você só precisa decidir não desistir de si mesmo mais uma vez. Até o próximo vídeo.